Vamos lá, meus amiguinhos, pois o Grêmio com o time reserva não passou do Oxo 0-0 com o Ipiranga, encerrando de forma invicta a sua passagem na fase de classificação, primeiro lugar absoluto, larga vantagem sobre o Inter, o segundo colocado, né? Bom desempenho nos últimos jogos, e aí parece que tá tudo bem, vírgula, né? O jogo desta tarde em Erechim, com o time reserva, ficou muito, mas muito aquém de uma suposta expectativa que o torcedor do Grêmio teria com os reservas do Grêmio e até com o aproveitamento de alguns jovens que só aconteceu, como a gente previa, depois, né? No segundo tempo. O primeiro tempo do Grêmio foi sofrível. E o Ipiranga, que também poupou vários jogadores, porque tem Copa do Brasil no meio da semana contra o Bragantino, né? E depois vou falar sobre a estratégia do Ipiranga, que acho que não deu certo. Mas enfim, o Ipiranga assim mesmo dominou completamente o primeiro tempo, teve várias oportunidades para fazer o seu gol. O Breno ficou o salvador da lavoura e o Grêmio, que não conseguia trocar 3 passes, acabou, eu diria até que assustando o torcedor do Grêmio, que estava acostumado com os jogos recentes, claro, com o time titular, com um desempenho muito bom, vencendo o Grenal e tudo mais. A opção do Renato, que nem foi a Erechim, por dar minutagem para Gustavinho, Galdino, Gabriel Silva, Lucas Silva, até o Darlan apareceu. Não deu certo. Né? E não me venham com desentrosamento, porque esse time joga junto nos treinamentos, no CT do Carvalho. Né? É que realmente a bola é muito curta. Olha, eu não gosto de ser definitivo com algumas coisas, porque a gente corre o risco, né, de até cometer injustiça. Mas eu diria, porque eu tenho que dizer, que o Lucas Silva é apenas uma gestão de grupo do Renato, né? Tá aí, né? Ganha muito, tem que jogar, vai lá e joga. Não vai dar mais nada. O Darlan foi uma surpresa, é um desejo do Renato que ele permanecesse e eu acho que o Darlan perde as oportunidades que recebe. Aliás, falar em perder oportunidade, o Gabriel Silva, que eu apostava que era um jogador jovem que poderia, né, deslanchar, ele não aproveita as oportunidades e olha, cansei. Né? O Gustavinho e o Galdino, que chegaram agora, eu não quero ser definitivo, mas me parece assim que eles não são jogadores para o Grêmio. Mas vamos lá, né? Vamos com calma. Mas assim, ó, cedo, eu sei chegar agora, mas me parece assim que não são jogadores da altura do Grêmio. Né? E evidentemente, né, o Diego Souza passou fome, com as suas limitações físicas, nem viu a cor da bola no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, o Renato deve, aqui de Porto Alegre, do seu hotel, ligado para o Alexandre Mendes, ó, vamos trocar porque tá ruim a coisa, né? E aí ele põe, né? Põe o Zinho, põe o Cauã Kelvin, põe o Rubem. O time deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Ainda assim, aí já dá para falar em desentrosamento, né? Com aquela abertura de meio campo de Lucas Silva e Darlan, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. O Zinho ainda até fez algumas jogadas, né? Ele é um guri que sabe que tem aproveitando, que tem que aproveitar a oportunidade. O Grêmio tem poucas extremas, ele tem que aparecer. E é um jogador que ainda deu um certo trabalho para a defesa do Ipiranga, que aliás, né, como estava vendo que o Caxias estava tomando o terceiro lugar, começou a botar titular, né, para ver se vencia o jogo. Só que o segundo tempo já não foi a mesma criança e não teve tanta efetividade, mesmo com a entrada de alguns titulares. E o Grêmio fez do goleiro do Ipiranga um assistente de luxo, né? Porque não criava oportunidades. O Caio Kevin muito tímido, o Rubem também, né? E o Grêmio não conseguiu ter jogo, que é uma das coisas que mais tem chamado a atenção no time titular do Grêmio. Jogo jogado. O Grêmio não teve, né? Ah, mas o gramado. Não, o Grêmio não jogou nada. Não jogou nada. E por muito pouco não amargou uma derrota e a queda da invencibilidade na competição. Né? O que fica disso aí? Pouca coisa, né? O João Pedro acabou recebendo o cartão vermelho, tá?
é o jogador que vai desfalcar, mas tem o Fábio, talvez o Tassiano seja o reserva, né? E acho que o Renato ou o Gabeira perderam a oportunidade de botar o Ronald para jogar, né? Que é o que eu mais queria ver, né? De novo, foi passear, não jogou. E alguns jogadores que estão ali, né, por uma tal de hierarquia, e eu entendo, gestão de grupo, às vezes é assim mesmo, sabe? Talvez o Renato seja, ó, eu estou te dando oportunidade, mas tu não está correspondendo, então agora já não vai ganhar mais. Talvez, né? É uma forma de gerir o grupo. Mas o Grêmio às vezes dá sinais de que tem um time que está se formando e muito bom, mas não tem grupo, né? Porque esses jogadores aí, por retirar os jovens, porque os jovens realmente. E quando eu digo jovens, são os garotos sub-20, tá? Porque o Gabriel Silva é jovem, não corresponde. O Gustavinho é jovem e não corresponde. Então, não é porque é jovem que tem que jogar, né? O cara é jovem, recebe a chance e não aproveita, azar, né? E não é porque é cascudo que tem que jogar. A cascudo tá aí, eu tenho que. Não, não rende, não tem que jogar, né? Aí tem que abrir espaço para o novo, para os jogadores que estão subindo e estão querendo uma oportunidade. Então é isso. E aí, vejam só, o Ipiranga não venceu, fez o Caxias lhe passar e daí Ipiranga e Grêmio de novo na semifinal. É óbvio que o próximo do final de semana, o jogo lá em Erechim, é outro jogo, né? O Grêmio vai com os titulares, o Ipiranga também, nós teremos um outro nível, né? Que esse aí que nós vimos foi baixíssimo. Então, é um outro nível de jogo. Acho que o Grêmio poderia. O Grêmio deu um pouco de azar, acho que o Grêmio teria mais sossego contra o Caxias, que muitos falam que o Caxias é o melhor time do campeonato, o time do interior, né? E eu não sei, eu acho o Ipiranga mais time. Acho o Ipiranga mais time. Mas, né, temos que bater palmas para o Caxias, que fez uma belíssima campanha. E o Ipiranga está meio atrapalhado aí, porque tem a Copa do Brasil e tal, junto. Vai se desgastar agora no meio de semana. O Grêmio também tem o jogo contra o Ferroviário na quinta-feira. Então, nesse ponto, os dois estão parecidos para enfrentar-se no próximo domingo, lá em Ipiranga, no começo das semifinais do Campeonato Gaúcho. Não gostei, foi muito ruim de ver, né? Eu que vi depois, porque eu comentei o jogo do Inter, depois tive que vir e tive o trabalho de ver, né? Eu vi alguns relances do jogo, porque eu estava na cabine do Brasil com a imagem do jogo do Grêmio. Mas, para ser justo com vocês aqui, né? Vou rever, né, direitinho para ter uma melhor percepção. E não valeu a pena, tá? Porque foi realmente a percepção que eu tinha já lá, observando só de relance. É um horror o jogo. Não serviu para nada, assim. Os zagueiros do Grêmio nervosos, né? Nervosos e errando muitos passes, assim, não foi nada legal. Não foi nada. O Renato se tirou informações, e tem que ter tirado, foram as negativas. Pouco, mas muito pouco de positivas. Mas dê a sua opinião. O que você achou do jogo dos reservas do Grêmio contra o Ipiranga? Tamo junto.